Como dar uma saudação na igreja ou como dar uma palavra na igreja sem copiar ninguém. Eu prego a palavra de Deus há quase 20 anos, então acredito que eu tenho alguma experiência para passar para você. Geralmente você que está iniciando o ministério da palavra agora, você que é obreiro, pode ser que você tenha essa dificuldade. Às vezes o pastor fala, olha, o irmão ciclano tem a oportunidade para dar uma saudação. E você vai lá, lê um versículo, às vezes por vergonha você entoa um louvor, entoa um cântico, porque você sente que não tem capacidade de trazer uma saudação de 5 minutos para a igreja. Mas com essas dicas que eu vou passar nesse vídeo aqui, Deus, ele vai te capacitar, porque você já tem a graça de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo vai te capacitar e você vai conseguir sim transmitir essa mensagem de 5 minutos, essa breve saudação na igreja. Então, um grande erro que as pessoas cometem é o pastor dá o sinal, olha, o João tem a oportunidade para dar uma saudação. E aí o João vai folhear a Bíblia no meio do culto. Ele não se preparou para aquilo, ele não se preparou para aquela oportunidade, sendo que ele sabia que havia grande probabilidade dele ser chamado para dar uma saudação na igreja. Então a primeira coisa é, esteja preparado. Você precisa estar preparado, você precisa ter uma bala no gatilho para poder dar essa saudação. E aí entra a questão, como é que você vai se preparar? Agora é importante... Eu poderia colocar slides nesse vídeo, mas eu não vou colocar slides porque eu quero que você tome um papel, pode ser um caderninho, uma caneta e você vai anotar o que você precisa fazer. Então vai assistindo esse vídeo com calma, talvez você está na sua casa, talvez você está no celular. Se você estiver no celular, salve este vídeo e anote tudo o que eu vou dizer aqui. Então a primeira coisa é... leia a Bíblia devocionalmente. Você não vai assistir pregação no YouTube, você não vai assistir corte no YouTube, você não vai copiar ninguém. Embora nós possamos nos inspirar na mensagem de alguém, mas na maioria as pessoas copiam, mensagem, trechos de pregação de outros pregadores. E Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer ter este relacionamento com você, esse momento íntimo com você. Deus quer falar com você. Então, ao invés de você ver outra pessoa pregando, fale com Deus. Deus vai falar com você e ele vai te dar, assim, essa inspiração para trazer a saudação na igreja. Então, leia a Bíblia devocionalmente. Ler a Bíblia devocionalmente é diferente de apenas ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia devocionalmente, você está lendo a Bíblia para ver o que a Bíblia fala com você. Então, por exemplo, se eu leio o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eu começo a meditar nisso, olha, o Senhor é meu pastor, então eu tenho um pastor, eu tenho um pai, eu tenho alguém que cuida de mim, então eu já não estou apenas lendo, eu estou refletindo sobre aquilo que eu estou lendo, nada me faltará. Jesus fala, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu começo a entender que este Deus, que este Pai, ele cuida de mim. Então, você precisa não apenas ler o texto, mas você precisa buscar entender, compreender o que o texto está falando para você. E não necessariamente você precisa ser um pregador, um Napoleão Falcão da vida, um grande pregador. Não, a sua interpretação ela pode ser simples. Esse versículo mesmo que acabei de mencionar aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo de Deus vai conseguir interpretar este versículo e vai conseguir trazer sentido para este versículo por meio do Espírito Santo. Então você precisa refletir, ler a Bíblia devocionalmente e se ela fala com você, se ela traz alguma lição para você, você precisa anotar isso para poder depois transmitir essa mensagem ou essas lições para a igreja na sua saudação. Então, você precisa ler a Bíblia devocionalmente. E aí entra a segunda dica, Por isso que eu falei do papel e da caneta. Hoje as pessoas têm perdido o hábito de anotar as coisas, de escrever, tudo é celular, mas você vai retornar a este velho hábito. Então você vai anotar o versículo ou o capítulo, a passagem que você leu, Você vai lá, Salmo 23, versículo 1. E você vai escrever o que aquela passagem falou para você. Então, olha, o Senhor é meu pastor. Você vai começar a escrever com as suas palavras. Não se importa com gramática. Escreva da sua forma. Escreva do seu jeito. Após você fazer isso, você ler a Bíblia devocionalmente, você anotar o que você
entendeu por meio daquela passagem, anotar as lições, aí você já tem um pré-esboço daquilo que você vai estar falando na igreja. Irmão, mas não é o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo já está falando com você. O mesmo Espírito Santo que fala com você na igreja, que te dá a mensagem na igreja, é o mesmo Espírito Santo que fala com você em casa. Então, o Espírito Santo que vai operar na sua vida lá na igreja é o Espírito Santo que está falando com você dentro de casa, enquanto você está meditando nas Escrituras. Então, não é algo mecânico. As pessoas têm, muitas pessoas têm se entendido. Não, é no Espírito. O Espírito só fala com você na igreja? Ele não pode falar com você em casa? Ele não pode te dar uma inspiração em casa? Então, elimine essa mentalidade. Isso é uma falácia, um ensino enganoso que as pessoas muitas vezes passam de geração após geração de crentes e as pessoas têm essa mentalidade. Então, Deus já falou com você em casa e você anotou o que Deus falou. Aí, você vai fazer um pequeno pré-esboço, porque você não vai pregar. Pregação é de 30 minutos para cima. Você vai trazer uma saudação de, no máximo, 5 minutos. Então, você vai pegar uma folhinha em branco. Eu até vou fazer aqui para vocês. Você vai anotar os pontos. A primeira coisa que você vai fazer, você vai se orientar, vai fazer o passo a passo, né, nesse papel aqui do que você vai fazer. Então, você vai saudar a igreja. Aí, isso muda de igreja para igreja. No meu caso, como eu sou assembleiano, é a paz do Senhor. Se você quiser, caso você seja um membro, não faz sentido você agradecer o pastor. Mas se você é um visitante, faz todo sentido você agradecer o pastor e agradecer os obreiros. Então, vou colocar aqui, agradeça os obreiros, o pastor, agradeça ao pastor. Leia o texto, parece até estranho isso que eu estou dizendo aqui, lê o texto, sim. Muitos obreiros vão dar uma saudação, eles não lêem a Bíblia. Então, leia o texto que você meditou. Vou abrir em Salmo 23, versículo 1. E faça a leitura do texto, para você ter uma base, para a igreja entender sobre o que você vai falar. Aí você vai explicar o texto. Por que você está lendo o Salmo 23? Então, explique o texto. Então, você pode começar assim. Vou dar um exemplo do que eu faria, pela minha experiência. Irmãos, estava hoje à tarde lendo as Escrituras Sagradas, me deparei com o Salmo 23, salmo que foi escrito por Davi, e Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser que este era um momento em que Davi estava buscando refúgio em Deus, e ele disse: o Senhor é meu pastor, porque Davi tinha um entendimento que ele não era órfão. Davi ele tinha um entendimento que ele tinha um pastor, ele tinha um guia, ele tinha um pai, ele tinha um Deus que cuidava dele. E Davi tinha certeza que nada iria lhe faltar, porque essa expressão é uma expressão de Davi. Nada me faltará. Então aí você explicou o texto, o que está na Bíblia. E aí você faz a aplicação do texto. Muitas pessoas explicam e não aplicam. Quantos pregadores eu já vi que eles contam a história, a Bíblia, mas não traz lição nenhuma, não faz aplicação na vida da igreja, não faz aplicação na vida das pessoas, nem na sua própria vida. Se você não faz aplicação, você está apenas contando a história, você precisa aplicar o texto. E o que seria esta aplicação? Aí agora eu vou fazer um paralelo com Davi. Lá em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que agora nós somos filhos por adoção, nós somos adotados por Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Então nós temos um supremo pastor, agora nós fazemos parte da família de Deus. Assim como Davi não estava órfão, nós também não estamos órfãos. E aí você pode falar sobre as preocupações do dia. Olha, hoje o mundo está muito preocupado, preocupado com o governo, preocupado com a bolsa de valores, preocupado com amanhã, preocupado com as guerras. Mas nós temos um pastor, nós temos um Senhor, e esse Senhor nos dá a garantia que nada irá nos faltar, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então você faz a aplicação, você traz a mesma confiança que Davi tinha em Deus para a sua aplicação. Olha, devemos confiar em Deus, irmãos, não se preocupe, nada irá te faltar. Se você confiar no Supremo Pastor, nada irá te faltar. Eu estou pregando aqui. Nada irá te faltar. Então você faz esta aplicação. Fez essa aplicação de olho no relógio, porque a saudação é no máximo 5 minutos. Às vezes tem pastor que dá uns 10 minutos, mas geralmente o padrão é 5 minutos. Seja breve, seja objetivo. Outra coisa, isso aqui é um plus, hein? É uma dica extra. Seja você mesmo. Aqui estou me esforçando, irmãos, para falar da forma mais correta possível
para falar da forma mais transparente possível, mas eu sou um ser humano. Meu sotaque é caipira, eu sou do interior de São Paulo. Então eu tenho as minhas características linguísticas. Eu não tenho que, olha, por obséquio. Não, eu vou ser eu mesmo. Até porque as pessoas que congregam na igreja onde eu congrego têm o mesmo sotaque que eu, compartilham da mesma cultura que eu. Então eu posso ser eu mesmo. Seja simples, seja você mesmo. Você não tem que surpreender pastor, você não tem que surpreender as pessoas. Você tem que agradar a Deus. Você tem que ser verdadeiro. Então, seja simples. Finalizou a sua saudação, fez a aplicação sem se estender muito, viu? Senão o pastor vai puxar o seu paletó. Agradeça. Irmãos, agradeço por essa rica oportunidade, agradeço, pastor. Que Deus abençoe grandemente e guarde essa palavra no coração. Pronto, acabou. Não há mais segredo, certo? Você conseguiu transmitir a mensagem de forma simples, clara e objetiva. Então, só para a gente recapitular. Então, primeiro, você vai se preparar em casa. Você vai ler a Bíblia devocionalmente. Você vai anotar o que você entendeu. Depois disso, você vai anotar o passo a passo. Você vai fazer um pré-esbocinho, igual eu fiz aqui. Na hora que você for ler o texto bíblico lá em cima do púlpito, você vai colocar esse papelzinho, sal da igreja. Né? Vai guiando o seu cérebro. Até para você não se perder e esquecer o que você iria fazer. Porque às vezes você pode estar tão ansioso, tão nervoso ou nervosa, que você vai se perder. Então, agradecer o pastor, agradecer os obreiros, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto e agradecer a oportunidade. Pronto, acabou. Então, esse é o melhor caminho para você trazer uma saudação para a igreja. Nós temos o e-book Manual do Pregador, que é um e-book onde eu ensino como preparar um esboço de pregação. O link vai estar na descrição. Se você quiser conhecer, tem um custo muito barato. Se você quiser conhecer esse material, o link está na descrição. A minha ideia é, num próximo vídeo, explicar como preparar um esboço de pregação aqui para vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo.